Hoje, dia 15 de setembro, é celebrado o Dia Internacional da Democracia. O tema tem repercutido grandemente por meio das redes sociais e também nas rodas de amigos. Porém, se questiona o que de fato é a democracia, como ela funciona na prática, qual a sua finalidade. Nossa equipe de reportagem entrevistou o professor doutor e cientista político Oséias do Carmo Neves, que traz uma análise referente à democracia. No dia 15 de setembro, comemora-se, entre aspas, o Dia Internacional da Democracia. Eu acho que isso revela para nós um grande sentimento e uma grande obrigação de debater e refletir sobre o que é a democracia, mas mais do que isso, é refletir quais são os desafios e dilemas da democracia moderna, seja no mundo, seja aqui no Brasil. Eu acho que um primeiro ponto, do ponto de vista político, essa é uma leitura política da democracia, eu acho que o primeiro ponto que eu vejo como crucial é essa conciliação dentro da democracia sobre dois princípios básicos, que é como conciliar liberdade com igualdade. Quando você tenta refletir sobre essa conciliação entre liberdade com igualdade, você encontra um outro paradoxo. Como dentro de um regime democrático ter igualdade nas diferenças. Porque o pressuposto de um regime democrático é a diferença de ideias e a liberdade de opinião. Então, assim, o que eu visualizo como um dos principais dilemas da democracia moderna hoje é justamente conciliar numa mesma arena política princípios democráticos que às vezes são opostos. E como você lidar com essa pluralidade de opiniões sem, eu vou falar uma palavra até difícil, sem esse esgarçamento de urbanidade, sem essa tensão, sem a polarização, sem a radicalização. A gente percebe também, doutor, a questão das redes sociais, né? Isso influencia bastante nesse tema, né? Se você fosse pensar um debate como esse há 20, 30 anos atrás, talvez o que preponderasse sobre qualquer debate sobre a democracia seria uma dimensão muito de uma política local, ou seja, você tinha um certo status de ignorância, e eu não estou usando ignorância no termo pejorativo, mas uma ignorância no sentido de desconhecimento que pautava opinião, então era muito senso comum. E isso não se revela hoje. Eu acho que as redes sociais cumprem um papel até pedagógico de esclarecimento sobre o papel político que cada um tem. Então, por que há tensão numa sociedade esclarecida? E por que havia tensão e conflito numa sociedade pouco esclarecida? Então, esse é o dilema que a democracia está sendo colocada sobre um grande desafio nos dias atuais. O que você tem hoje é um grande sentimento de colocar a teoria na prática. Eu vejo que, do ponto de vista teórico, nós somos uma sociedade altamente democrática do ponto de vista legal. Você tem um Estado de direito de fato, não, de direito, mas você não tem um Estado de direito de fato. Esse também é um dos labirintos que a democracia se encontra. E se eu fosse pensar nos prognósticos daqui para o futuro, nós vivemos um momento delicado. Um momento delicado que esse conceito moderno de democracia, ele vai questionar ou vai pelo menos problematizar aquele conceito antigo de democracia, que é o conceito que vem de Aristóteles, que vem de Platão, que vem de Sócrates, que é o conceito de uma igualdade de oportunidades, mas é o conceito também de uma participação política maior, a ideia de povo. Essa ideia de povo, para esses teóricos antigos, é uma ideia muito forte, que era a essência da democracia. A ideia de povo hoje, para compreender a democracia, ela pode ser refeita a partir do seguinte questionamento: de qual povo você está falando? Porque não dá para generalizar e dizer que povo é uma coisa só. E também essa questão de diferenças, A democracia preconiza exatamente essa liberdade de expressão, mas infelizmente a gente vê nas redes sociais alguns grupos não respeitando uns aos outros, Isso seria algo antidemocrático? Não, eu não digo antidemocrático, eu acho que é uma das expressões da democracia moderna. Nós não podemos esquecer que nós temos um ordenamento jurídico constitucional que disciplina
a nossa vida enquanto pessoas que vivem numa determinada sociedade. Quando você atenta a isso, é claro que você tem que responder a isso, e isso se enquadra naquele mecanismo comumente conhecido pelos juristas que antidemocrático. Nós saltamos a essa arena do debate, da contestação, e nós temos hoje o debate acalorado de política em todos os lugares, e as redes sociais, elas acabam meio que escancarando essa pluralidade de opiniões. Nós estamos acostumando com isso. É claro que, aí eu vou desenterrar um autor chamado Barão de Montesquieu, que o poder controla o poder. É claro que, naturalmente, esses limites quanto ao excesso, né, eles serão resolvidos na medida do esclarecimento.